manifestar? Que era do movimento dos pescadores. Ele é do movimento dos pescadores e pescadoras do Brasil. A vazanteira Dinda, está? Maria Aparecida Ferreira Paz, que era do Quilombo da Lapinha, no município de Matias Cardoso. E aí, a Sara Abreu. Pelo movimento dos atingidos pela mineração. E aí, sob a coordenação da Ana Paula, que aí representa a Comissão Pastoral da Terra. Então, para a gente começar, gostaria de convidar a Dinda, né? Pode ser? Então vamos escutar. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Dinda, né? Vazanteira e quilombola, do município de Matias Cardoso. Estou aqui para contar um pouco, né, da vida nossa com o Rio São Francisco e a preocupação nossa com esse minério aí, né? Porque diz que chegaram, outros falam que não chegaram. A preocupação é nossa, né? Que convivemos diretamente com o rio, né? O rio para nós é o nosso pai. Eu moro na beira do Rio São Francisco, né? Nasci e criei na beira do Rio São Francisco. Vivo do Rio São Francisco, né? Eu e minha família, minha mãe, meus avós, nascemos numa ilha, né? Na beira do Rio São Francisco. O Rio São Francisco para nós é que nos alimenta, nos dá força. Eu vivo, lavo roupa no rio, tomo banho no Rio São Francisco, alimento do Rio São Francisco. Então é a nossa preocupação desse minério, né? Essa destruição que teve aí agora, recente em Brumadinho, preocupou muito com nós. Ali é como se fosse a nossa família, nossos irmãos, foi muita perda, né? É uma coisa que machucou muito e está machucando ainda cada dia mais a nós, né? De saber agora que está dentro do Rio São Francisco, onde nós convivemos, onde nós se alimentamos. Então, eu estive em Belo Horizonte, na Assembleia, numa audiência, pedi para que os direitos humanos formassem uma comissão e fosse fazer a visita, né? Nós que moramos, nós que convivemos do Rio São Francisco, que fosse nas casas ouvir o pessoal, porque eu acho que fazer um laudo e não chegar diretamente e conversar com o povo que convive do rio é uma covardia. Eu acho que primeiro tem que ouvir quem convive do rio, que somos nós que alimentamos nossos filhos, né? Que demos vida aos nossos filhos através do Rio São Francisco. Então gostaria sim que as pessoas que tiveram no poder aí, que façam esse laudo, mas que primeiro escute as pessoas que convivem diretamente do Rio São Francisco. Então aqui eu gostaria de deixar o nosso apelo como quilombola, como vazanteira, como faz parte também do Instituto Rosalino, um instituto que ajuda muitas comunidades tradicionais. São 7 povos juntados em um só, para fortalecer essa luta nossa aí. Então eu gostaria muito que olhasse a situação nossa, que moramos na beira do Rio São Francisco. Não é dinheiro que vai pagar a vida não, gente. Dinheiro não compra tudo não. Nós estamos vivendo dele. Se acontecer uma tragédia de uma mineração, igual estão falando, que caiu no Rio São Francisco, ainda além do rio morrer, as pessoas que vivem à base do rio vão morrer também. Eu sou a primeira, meus filhos, eu ensino aos meus filhos, eu chego com um balde de água, enfim, dentro do rio e coloco no pote, é onde que meu filho bebe. A mesma água que meu filho bebe do rio é a que eu tomo também. Então, se matar o rio, vai matar eu e minha família também. Então, vamos analisar as coisas direito. Vamos ver o que é que faz para nos livrar disso aí, porque foi uma tragédia muito longa. Então, quilombola, vazanteira e movimento. É a luta nossa. É nós que estamos passando por
Gente, falando sobre o Rio São Francisco, a gente já vem com uma preocupação já há muitas décadas com esse rio que vem morrendo. Através da articulação São Francisco Vivo, com os conselhos pastorais, igreja, movimento social, a gente já vem fazendo esse trabalho sobre a vida do São Francisco, que há muito tempo vem sendo impactada aí pelo agronegócio, com seus agrotóxicos, as barragens prendendo a água, né? O assoreamento. Então, com mais esse crime, né, derramado pelas mãos da Vale e de seus colaboradores, a situação do rio ficou mais caótica mesmo e desesperadora mesmo. Diante de tudo isso, fizemos aí, junto com o Conselho Pastoral, Cáritas, Movimento Social, MPP, uma peregrinação sobre o rio Paraupeba até o São Francisco. Encontramos desespero, muita dor, sofrimento, uma vergonha muito grande, que em cima de todo esse desespero, todo esse sofrimento, a empresa Vale coagindo, né, dominando, tomando conta da situação, para tomar tempo, né, para criar essas falsas promessas aí de gratidão, não indenização, né, para fugir das punições e realmente ganhar tempo para que ela possa vencer, e está vencendo. A gente viu que ela está vencendo pelo cansaço. Só vai resistir aquele que tem realmente uma situação financeira mais avantajada e aquele que está sendo coagido por ela, né, dominado, que está mudando os fatos. Então esse ainda vai resistir ainda. Agora o mais pequeno mesmo realmente já está caindo em desespero, está virando aí comunidade de fantasma, como a gente viu na primeira vez. E infelizmente recentemente fizemos outra visita, que chegamos de Brumadinho até Itacarambi e acabamos de certificar que realmente está acontecendo isso. E nós temos que ficar muito atento a isso, porque o que ela quer realmente, os governos agora que entraram agora com esse plano de acabar realmente com toda essa visão que está tendo aí os movimentos sociais e entidades aí não governamentais, já para acabar mesmo. Então a empresa vai estar aproveitando de tudo isso para realmente calar, né, e abafar tudo isso aí, disfarçar esse crime e ficar sobre as vantagens dela, que está ficando cada vez mais difícil de se contornar a situação. É um crime que vai durar por décadas e mais décadas, e sabemos que o rio Paraupeba é muito importante para o rio São Francisco, e ele está despejando diretamente no complexo de lago, que é muito avantajado de água. Isso vai ser depositado ali por muitos anos. Consideram que o rio São Francisco só começa após a barragem. Isso aí é muita mentira, porque bem antes, né, existe o rio São Francisco, e o rio Paraupeba é uma afluente muito importante, é um parente muito próximo do rio São Francisco, e que está levando esse veneno, né, e devagarzinho todo esse sedimento que está no fundo dele vai chegando ao rio São Francisco. E o espelho de água limpa, igual foi citado aqui, já chegou há muito tempo, a contaminação já chegou há muito tempo, e tanto na cabeça do pessoal, antes da contaminação química chegar lá, nós já estamos sendo impactados, contaminados pelo o nosso meio de vida lá. Hoje, o pescador não pode vender mais o seu peixe, porque já é colocado se o peixe está contaminado. As nossas verduras já estão contaminadas, não pode ser mais comercializada, porque o pessoal já, a lei não permite, mas o próprio freguês nosso já está realmente com esse medo. Então, gente, de Brumadinho até a foz do Paraupeba, a gente encontrou todo esse desespero, toda essa vergonha. E da foz do Paraupeba até Itacarambi, onde a gente passou por muitas comunidades, tanto elas tradicionais como município urbano mesmo, o desespero é o mesmo. Então todo mundo sendo realmente já atingido, já por isso há muito tempo, com medo do consumo da água, né? E realmente, até para banhar, até para um lazer ali, que tinha todo o costume de chegar e tomar um banho, já está sendo prejudicado, né? Aquele que tem condições de já estar mancando sua água, com seu pipa, seu trator, está fazendo isso. Quem não tem condições está se virando em poços e outras coisas que está sendo feito nas comunidades. Então, realmente já estamos sendo impactados, já atingidos, já de muito mais tempo, e agora realmente somos atingidos mesmo. E hoje não tenho essa confirmação, porque a gente ainda tem laudos ainda com empresas que não são muito sérias, mas eu acho que a química também já chegou.
já chegou e já estamos já alimentando veneno, né? E há muito tempo já isso, só não vê a lama suja ainda, que ela vai ficar ancorada aí em represas aí, igual Retiro Baixo e Três Marias, mas a química já chegou e a gente está consumindo ela aí a todo vapor, porque na minha comunidade mesmo, no meu território pesqueiro e de muitas comunidades não tem tratamento de água não, a gente consome a água lá do rio mesmo, é o costume desde berço, né? Então, isso a gente já está sendo já impactado, atingido já há muito tempo, né? E, continuando com o processo do monitoramento, a gente espera contar mesmo com a universidade, né, e com empresa séria que possa nos ajudar nessa questão aí, porque os laudos que nós podemos ter confiança é do nosso povo mesmo, de pessoas que a gente realmente confia, são universidades que estão aí para falar a verdade e para dizer o que tem dentro realmente da nossa água, do nosso rio. E até mesmo também do peixe também, que a pesca artesanal, ela, na vida do pescador, é o fruto que ele colhe da água, né, para seu meio financeiro, porque as verduras e tudo que a gente, legumes que a gente colhe, é mais mesmo para uma ajuda, né, de custo mesmo, de alimentação das nossas famílias, mas a pesca artesanal é o carro forte da nossa bacia de São Francisco e já está sendo já prejudicada com essa questão do crime da vaga. E também sobre o crime dela em Brumadinho, o que vimos na nossa peregrinação é que a Vale já está até mesmo, foi depoimento mesmo de pessoas lá, que a Vale está recrutando pessoas para falar a favor dela, para desfazer o crime, e que se a gente pudesse até mesmo denunciar isso aí, essa questão e ver, porque tem pescador lá que não é considerado como pescador, já pesca naquele rio, não é considerado como pescador, não é um rio que foi proibido a pesca dele, né? Só mesmo a pesca de esporte de recreio, e mesmo assim uma escala muito pequena, né? E que a pessoa não tem como se falar que é um pescador que sobrevive daquela pesca, que sobrevive daquele rio. Hoje tem gente lá que está ganhando 50 centavos só para atravessar pessoas do rio, fazer travessias do rio, né? Quem tirava até R$ 1.500 por mês de peixe, de pescado daquele rio, que foi comprovado, hoje está ganhando 50 centavos por pessoa para atravessar o rio de barco. E o medo das pessoas também, que são crianças que estão adoecendo, grau muito alto de febre, a pele, né, machucada, são coisas que estão saindo na pele que eles não sabem realmente se é pelo ar, porque já não estão nem tocando na água, mas pelo ar, né, que está sendo evaporado pelaquela água ali. Eles não sabem se o efeito é da dengue, mas não sabem se é dengue, né? Então, tudo isso, além da pressão para retirar as comunidades indígenas, para que estão querendo retirar as comunidades dos seus locais, né? Comunidades de trabalhadores da agricultura familiares, que estão querendo retirar essas comunidades que não têm direito de estar ali, não pode estar ali, porque não pode produzir a menos de 200 metros do rio, não pode nem chegar, e de fácil ideia produzir. Então, tudo isso acarreta pelo crime, né, do derramamento lá no Rio Paraupeba, desde Brumadinho até Após. Mas o Rio São Francisco, também a gente pede socorro, porque já é um rio que vem sendo impactado há muito tempo, e com esse crime, realmente vai acabar de impactar, de matar o nosso rio, porque ele vai ser contaminado ano após ano, né, de acordo com tudo que tem no leito do Rio Paraupeba, que vai depositando na bacia do Rio São Francisco. E falamos também não só da caia do rio, como na bacia em geral. A bacia do Rio São Francisco, a bacia hidrográfica, ela é imensa, né? Desde seus afluentes até o lençol freático, isso aí se engloba tudo nessa bacia. E terminando, é mesmo realmente o que eu gostaria de falar é sobre, né, alguém que queira juntar essa articulação São Francisco Vivo, quiser nos apoiar. A gente tem reunião agora em Januária, dia 7, 8 e 9, né, em prol de fazer de junho, em prol de vermos melhores maneiras, melhores situações, né, para que possamos dar procedimento desse trabalho, que é um trabalho muito bonito, é sobre a vida do Rio São Francisco. Estamos precisando de apoio, né? Isso aí, os conselhos pastorais, a igreja, o bispo, inclusive essa reunião vai ser na casa do bispo, né? A igreja está muito preocupada com a situação do Rio São Francisco há muito tempo, né? E essa articulação pede a vocês encarecidamente que junte com a gente,
São movimentos populares, conselhos pastorais, igreja, né, Cáritas brasileira aqui em Minas Gerais e outros segmentos, outras entidades que estão nos apoiando nisso aí. Vamos precisar muito do apoio de vocês, né? E vamos denunciar mesmo, realmente, o que nós podemos fazer em relação ao crime da Vale é denunciar, Dinda, que é vazanteira, todos nós vazanteiros, pescadores, né, pequenos produtores que são desconsiderados da Caia do Paraupé, para Rio São Francisco e tudo, é denunciar realmente para que isso não fique impune, para que não pare por aí, para que isso não caia. Porque o que a empresa quer é abafar o caso, ganhar tempo, para que possa vencer no cansaço. Desistirem e aqueles que realmente estiverem do lado dela, tem alguma indenização, tem algum bem que vem ser considerado, e outros não. Pará de Minas também, eu tenho uma denúncia a fazer, alguém que possa olhar de perto a captação de água ali do Córrego do Barro, ali em Pará de Minas. Tivemos lá recentemente, fomos expulsos lá, de lá de dentro, não deixaram a gente chegar até o rio para ver como é que estava aquela situação. Eu acho que tem alguma coisa errada ali, eles estão captando essa água, distribuindo ela lá para fins potáveis ou outras coisas que estão acontecendo, que expulsaram a gente de lá, quase a pontapé não deixou que a gente chegasse nas margens do rio. Alguns, até da empresa da Vale, consentiu que a gente fosse olhar o rio, mas a empresa da Copasa não aceitou. Então, gostaria que, se alguém tivesse a condição de uma autoridade de ir lá e olhar isso de perto, né, para que Pará de Minas, isso, a captação de água ali em Pará de Minas, Córrego do Feijão, ainda Córrego do Barro, isso, Córrego do Barro. E a Vale até já se apossou de propriedades pequenas ali por perto ali, aqueles focos mais fáceis, ela já está se apossando de tudo isso para que encubra essas questões, né? E denunciar e a gente cobrar, porque a população sofrida mesmo, o pescador, o produtor ribeirinho ali, mais próximo, está sendo muito prejudicado, né? E torcer para que tudo dê certo, que o nosso Rio São Francisco seja salvo, né? E agradeço aí o apoio e a cooperação de todos vocês. Muito obrigado. Só lembrando que a mineração já era uma das assassinas antes mesmo de Brumadinho, né? Já era a maior assassina do Rio São Francisco, né? A maior causadora de poluição e que trazia o caso climático aí da Votorantim, né? No qual trouxe milhões de prejuízos, matou toneladas de surubim, trouxe, né, morte, condições precárias aí para os pescadores para quem depende do rio. E um caso, um desastre, um crime que segue impune, né, como esses outros que a gente ouviu. Deixa eu completar só uma coisa aqui, gente, que eu esqueci. E aí vai nas comunidades da gente incentivando para a gente comprar água mineral para tomar. Com que custo que eu vou comprar água mineral para meu filho tomar? Com que custo? Com que dinheiro? Se eu convivo daquele rio, se eu preciso daquela forma e eu nunca morri, por que agora eu vou comprar água mineral para meu filho tomar? Isso é uma injustiça, uma coisa dessa, gente. É desrespeitar. Esse dia minha filha foi para a escola, aí ela estava vomitando, aí a coleguinha dela foi e falou assim: ué, Maria Cláudia, você está vomitando, o que é a água do rio lá que já está adoecendo em você? Ela falou: não. Aí ela chegou lá em casa amanhã. Minha colega falou que disse que eu estou vomitando é a água do Rio São Francisco. Falei: menina, não coloca isso na cabeça não, eu estou com 38 anos e até hoje eu nunca morri não. E não é você que vai morrer agora não. Responde para ela que o rio é a nossa vida, minha filha, nós vivemos é dele. Então é uma covardia chegar incentivando e não vir ouvir as comunidades e nem saber o que está acontecendo e já mandar pessoas fazer laudo sem ouvir primeiro a nossa comunidade. Então precisamos sim, queremos o laudo, queremos, mas queremos a participação nossa. É nós que convivemos do rio, é nós que alimentamos dele. Então, para fazer o laudo, primeiro vai nas comunidades, vê a situação, a forma que estão vivendo, o nosso modo de viver. Então vai fazer o laudo, vai. Mas primeiro vai ouvir os quilombolas, vazanteiros, sem terra. Quem for do movimento que mora na beira do Rio São Francisco, é mobilizar sim, viu, amigo e companheiro? Vamos fazer mobilização. Diz que nós somos barranqueiros, somos brigadores, somos, mas por direito. Se é direito nosso, a gente vai atrás sim. Bom dia a todos e a todas.
Primeiro que eu sou do movimento pela soberania popular na mineração. A gente tem, às vezes o nome, a sigla é MAN, mas o nome é um pouquinho grande, é diferente, tá? E já vou pedir licença, assim, porque eu fiquei um pouco na tarefa de falar sobre Brumadinho, né? Mas não é possível falar de Brumadinho sem falar um pouco do modelo de mineração, né? E aí, se eu me repetir um pouco do que as companheiras já falaram um pouco na mesa anterior, eu peço desculpa e vou tentar não repetir as falas, né? Mas vou tentar ser bem rápida também. Primeiro que Mariana e Brumadinho, eles não foram acidentes, né? E eles também não são um ponto fora da curva. Aconteceu vários outros problemas e que a gente não comenta, né? O caso de Miraí, que teve 2 rompimentos, né? Em 2007 e 2009, que matou o rio de Muriaé. E aí a gente, que é lá na zona da mata, a gente não fala sobre isso. A gente não fala sobre o vazamento do mineroduto da Anglo-América lá em Santo Antônio do Grão, na zona da mata. E a gente também não fala sobre o vazamento do duto da Hidroalum Norte, da Embarcarena, no Pará, onde contaminou a água, o solo e todas as pessoas que lá estavam, né? Estão até hoje, né? Então, aí, porque a gente tem muito o costume de dizer que o problema da mineração é a barragem, né? E não é a barragem, né? Não é somente a barragem. O problema da mineração é estrutural histórico. Ele vem de muito tempo, né? Há 300 anos, há mais de 300 anos existe mineração no país. E aí a gente só foi se atentar, grande parte da população, né? A falar sobre mineração depois que rompe Mariana. E vários outros casos já tinham acontecido e foram super emblemáticos também, né? Pessoas foram retiradas dos territórios e a gente não falou disso em momento algum, né? Então, dizer assim que o rompimento, né? Esses 2 rompimentos e os outros rompimentos que eu falei, os outros que eu não falei que existe, eles são só consequência desse modelo de mineração que existe, né? Então, com esse modelo a gente sabe que vai acontecer isso, né? Então, a gente só não sabe onde quando, né? A gente não sabia que ia acontecer 3 anos e poucos depois de Mariana, mas a gente sabia que ia acontecer. É inocência nossa achar que não ia acontecer depois, né? Mas esse modelo, né, que ele é baseado na lógica do saque, dos nossos recursos naturais, deixando somente rastros de miséria e destruição. Nada é deixado para a gente. A gente tem um modelo de mineração que é primário e exportador, então que é tudo levado para fora. Só deixa os rastros de destruição, todos os crimes, né, que existem aí, toda a poluição, as famílias que ficam desoladas e todas as outras questões que a gente, ambiental, social e questão de saúde e outras coisas, né? Mas e esse modelo ele tem alguns impactos que é muito perceptível, né? Que é o impacto ambiental, que também tem a questão da poluição sonora, da água, do ar, que aí inclui as barragens, as minas, os minerodutos, a ferrovia, o transporte dos minérios de caminhão, o porto. Então, tudo isso é uma lógica desse modelo de mineração que ele causa um impacto ambiental. Tem um impacto na saúde, né? Que agora a gente vê muito isso em Brumadinho, né? Que as pessoas estão tendo muito problema respiratórios e entre outros, né? Dengue, agora está todo mundo lá praticamente está com suspeita de dengue. E aí a questão das mulheres, né? As mulheres são as que mais sofrem e que são mais atingidas com a mineração, né? Porque são elas que sempre que começa a luta, porque são elas que são atingidas, né? Em todas as suas dimensões, tanto ambiental, social, questão de trabalho e saúde, né?
Então, quando acontece de um empreendimento ou quando rompe, né, uma barragem, as mulheres são atingidas e elas têm a sua vida totalmente mudada. De uma hora para outra, elas se veem num espaço que ela não estava antes, né? A questão do trabalho, né, que é um outro impacto. O setor da mineração é o setor que mais perigoso para os trabalhadores, assim, que é o setor que mais mata, mutila e enlouquece no mundo, assim. E Mariana e Brumadinho é exemplo disso, né? Quem mais morreu em Brumadinho foram trabalhadores, né? Então não tem como pensar que isso é mentira ou que a gente está, talvez a gente esteja sonhando, né? Então isso deixou bem claro que o setor da mineração é realmente o mais perigoso para todos os trabalhadores. E uma outra questão é que quando a mineração ela chega, e isso é muito também que foi levantado no debate anterior, por que a gente não tem o levante, né, da população, mas quando a mineração chega no território, ela gera uma minério-dependência. O que é isso? Toda a cidade, todo aquele território, ele se volta à mineração. Então, tudo que tinha lá, agricultura, seja turismo, a agricultura, na realidade, tem uma queda gigantesca e o turismo é voltado para a mineração. Então, é para conhecer os espaços que a mineradora faz, ou é para conhecer os espaços da mineradora, ou é para conhecer o refeitório, a pousada que fica do lado da mineradora, que fica abaixo da barragem, né? Então, assim, é tudo voltado. Então, não tem como ter um levante popular num território que é totalmente dependente da mineração. Todos os hotéis, eles são criados para que os trabalhadores, né, ficar um tempo lá, ou seja, quem for lá na empresa, ou quem for visitar a comunidade, porque mineração para a maioria da população é muito legal, é bonito e tem que ter mesmo, né? Então é para as pessoas que vão lá visitar a mineração, a mineradora, a questão do comércio, né? Todo mundo vai abrir uma mercearia, uma farmácia e tudo isso em função da mineração que está lá, né? No território. Então é muito difícil ter esse levante, né? E como que é? Os trabalhadores, eles também não estão lá o tempo todo, né? Não estão trabalhando. Tem uma época que é uns trabalhadores, aí o preço do minério cai, aí demite todos esses trabalhadores, aí o preço do minério levanta, aí contrata mais trabalhador e vai nisso, né? O tempo todo. Então não tem como, não é tão fácil assim ter esse levante popular, né? E aí tem outras questões mais sociais, né? Que é a desconfiguração do território, né? Onde é implementado todos os seus empreendimentos. A transformação das vidas, onde que a mineração chega também aumenta o índice de violência doméstica, prostituição, estupros, uso de droga e entre outras coisas, né? E a remoção das comunidades, né? Que é uma das questões que a gente, quando a gente vai falar de atingido, a gente pensa que os atingidos são quando rompe a barragem e eles são atingidos pela mineração, né? Então é muito antes disso, né? Quando começa o empreendimento e as comunidades são retiradas do seu território, sem antes ser consultadas, elas já são atingidas, né? E aí, só falando rapidinho sobre Brumadinho, né? Que aí eu não vou muito me alongar, não. Que na sexta-feira, né? Aproximadamente meio-dia 28, a vida de dezenas, centenas de pessoas são modificadas de forma assim, que por mais que eles já sabiam, né, que poderia romper, mas a gente nunca imagina que vai ser tão rápido, né, e que vai matar tantas pessoas e que vai modificar a vida da gente de forma tão loucamente, né.
E aí, na sexta-feira rompe, aí um território que não condiz, né? O povo lá que mora no córrego do Feijão, um território que não estava nem no mapa, ninguém conhecia aquele território. Do nada chega um monte de polícia, de carro, de helicóptero, então muda totalmente a vida. E que começa, faz resgate, aí passa em cima da cabeça das pessoas aquele monte de corpos, né? E aí, 24 horas por dia, os corpos estão passando por cima da cabeça das pessoas. No domingo, toca a sirene novamente. Isso 2 dias depois. Nesse tocar da sirene, quem não tinha, né, ido com a lama, que foi o caso de várias crianças que ficaram super apavoradas, várias pessoas idosas que toca a sirene e não vai conseguir correr. Então, assim, que fica se perguntando o que eu faço agora, o que eu faço. Aí tem um caso de uma criança que ela vira para o pai dele e pergunta assim: pai, agora é a nossa vez de morrer? E aí vai, né, todo esse processo das crianças se adoecerem porque não conseguem se concentrar, demora as voltas às aulas porque os helicópteros passam, o tempo todo eles ficam desenhando os helicópteros, carregando os corpos, o tempo todo eles ficam desenhando os bombeiros pedindo para que achem os familiares dele, né? Tem uma foto que circulou, que é uma criança desenhou um bombeiro e a lama e escreveu: bombeiro, encontre meu pai. E isso, assim, são os transtornos das crianças, né? Sem contar as famílias que foram assediadas de diversas formas, né? Tanto pelos repórteres, que foi todo aquele sensacionalismo, né? As famílias acabaram de saber que seus parentes estavam lá no momento, né? Que não foram encontrados, que aí também é um outro termo que a gente deve não falar desaparecido, porque a gente sabe onde que está. A gente sabe que está na lama, então são as pessoas não encontradas, né? Então descobriram que os seus parentes estavam na lama e que não foram encontrados. Os jornalistas chegaram perto das pessoas e falaram: e aí, me conta, o que você está sentindo? Como é saber que seu parente não foi encontrado? Como é saber que seu parente está morto? Então, assim, sofreram assédio de diversas formas, né? E das outras pessoas que foram lá como curiosos, né, mesmo, para conhecer o território e tornou o Córrego do Feijão, Brumadinho, como um turismo de desastre, né, mesmo, assim, eu estou a fim de ir lá conhecer, estou a fim de ver como que as famílias estão. E aí isso fez com que as famílias não quisessem mais dialogar. As famílias entraram para dentro da casa e era muito difícil a gente encontrar elas nos espaços, né? Então, para encontrar uma família, aí você, às vezes, quando tinha um enterro, aí tinha um monte de repórter, um monte de curioso, aí algumas famílias chegavam, mas ainda não... E ficava naquela relação muito desagradável, né? Porque de não respeitar o luto das famílias mesmo, né? Como assim? Eu estou aqui sofrendo, perdi meu familiar ou não perdi, mas perdi a minha comunidade, perdi meu rio, perdi amigos, e as pessoas não estão nem aí para isso, né? Sim, E aí outra questão, né, que as famílias são assim: ah, mas eu tô com uma dor de cabeça, mas eu não sei porquê. Aí elas vão lá no posto e aí taca de pirona. Aí outro dia: ah, mas eu tô com uma dor nas costas, não sei porquê. Aí vai lá no posto, faz remédio. E isso é tudo psicológico, a gente consegue compreender, e as famílias conseguem compreender isso também. Porque antes elas não sentiam dores de cabeça todo dia. Elas não ficavam nesse processo, né? Lá no Córrego do Feijão agora não pode mais usar água para beber. Então, eu estou morando no Córrego do Feijão, né? Então a gente bebe a água que a Vale fornece, né? Então é água mineral. E as famílias falam: mas eu sempre bebi da água, da torneira, então assim, às vezes eu esqueço, eu bebo. Mas eu não bebo a água, mas eu tomo banho, eu lavo as panelas, eu lavo minhas roupas. Então, e o descaso, né? A Vale tá nem aí para isso tudo e tá dizendo assim: não, a água tá boa, pode beber. Vocês que estão aí fazendo corpo mole, né? Tipo, não tem nada disso, né? Aí a gente não pode mais comer
hortaliças, a gente não pode mais comer as frutas, porque foram tudo contaminado, porque a poeira, a gente está muito próximo da lama, então toda a poeira que vem, né, leva todo para a comunidade. No início também teve a questão dos voluntários, né? Não sei se vocês viram pela televisão que tinha um monte de voluntário lá. Era tudo da Vale. Era tudo da Vale. Os voluntários que vestiam um uniforme amarelo e se dizia voluntário. E aí depois que descobriu que era tudo da Vale, e aí com isso eles aproveitavam para dizer que não foi culpa da Vale, tadinha. Foi coisa que acontece. Então conseguiu em algumas pessoas colocar isso na cabeça das pessoas, né? E gerar algumas discórdias entre a comunidade. E aí com o tempo descobriu que era tudo voluntário da Vale, que a Vale deveria vestir o seu colete, né? Sumiu os voluntários, assim, foi impressionante. Sumiu tudo mesmo, assim. Teve uns ou outros, assim. A gente que era do movimento social, né, tava nós do MAN e o MAB lá, a gente era, por esses voluntários, a gente era super maltratados no território, assim, e querendo que a comunidade ficasse contra a gente em todos os processos, né, quando tinha reunião, aí ficava assim, aquela, tipo, não acredita neles não, eles estão procurando alguma coisa aqui. Eles não estão aqui à toa, não. Então, assim, teve todo esse processo inicial. E aí agora, assim, começou o pagamento emergencial, né? Que é esse pagamento emergencial. Que as famílias, eles vão receber um valor por mês. Cada adulto vai receber 1.000, adolescentes 600 e as crianças 1/3, né? E mais 400 da cesta básica. Mas aí a Vale está falando que ela já pagou para todo mundo, né? E ela não pagou para todo mundo. E isso está sendo estratégia da Vale para dificultar a mobilização nos territórios, nossa mobilização que a gente tem feito. Por quê? Paga para um vizinho, mas não paga para outro. Aí os vizinhos começam vizinhos que, assim, historicamente sempre se deram bem, se conviveram bem o tempo todo, agora já não conversa mais, porque um recebeu e o outro não recebeu. Ou então dá uma parcela, né, do pagamento e não dá o restante das parcelas, né? Aí acaba o dinheiro e o povo está lá precisando de dinheiro novamente. No início estava tendo umas cestas básicas que eram entregue no centro comunitário. E era tão cruel para as famílias ir lá buscar a cesta básica que elas preferiam não ir, assim. Porque tinha que passar mas por que você está pegando a cesta básica? Não tem nada dentro de casa? E isso era a gente da comunidade, que é super parceira da Vale, e fazia esse processo com as pessoas, né? Mas humilhavam as pessoas, né? Mas você pegou, tipo, tem 2 semanas a cesta básica, mas já não tem mais, porque você já quer mais leite, já quer mais calça plástica, como assim, né? Então, tipo, as famílias começaram a parar de ir também buscar, porque é uma humilhação, tipo, já estão sofrendo, né? Já não aguenta mais tudo aquilo que está acontecendo, ainda ir lá buscar comida, não ser bem tratada, né? Eu ia falar também da Defensoria Pública, mas já fui contemplado pelo mês anterior. E outra coisa é que a Vale voltou a operar já, assim, né? Há poucos dias depois, a Vale voltou a operar no território. E a comunidade está, ao mesmo tempo, indignada com aquilo tudo, mas, assim, os trabalhadores entendendo que os trabalhadores precisam trabalhar, né? E que se eles não forem, eles vão ser demitidos e ter uma fila de desempregados gigantesca que vão contratar outros, né? E para esses trabalhadores está sendo terrível, porque, conversando com algumas trabalhadoras, que a gente entende que os trabalhadores, eles não são inimigos, gente. Os trabalhadores são tão atingidos enquanto nós, que estamos lá, que sofremos com esse modelo de mineração, né? E aí, conversando com uma trabalhadora, ela falou assim,
eu vou trabalhar, porque se eu não trabalhar, eu não vou conseguir sustentar minha família. Mas dói de chegar todo dia lá e olhar para o lado e não ter minha companheira, minha amiga trabalhando do meu lado. Dói saber que eu não morri porque eu saí 5 minutos antes. Então, assim, para os trabalhadores que estão trabalhando, voltou, né, todo esse processo lá de exploração também não está sendo fácil, né? E aí, assim, outras coisas é que o MST também está no território e tem as comunidades quilombolas e está sendo um processo bem lento, assim, para considerar eles enquanto atingidos, né? As comunidades quilombolas, quando passou, né, a lama, levou a ponte, então eles ficaram ilhados. E aí a Vale falou assim, não, mas vocês só tiveram prejuízo de demorar mais 1h30 para chegar em Brumadinho. Isso não quer dizer que vocês são atingidos, assim. Então, eu não vou pagar por vocês. Então, foi uma luta, assim, bem difícil para conseguir fazer a entrega, assim, dos documentos. Mas conseguimos, mas o MST ainda não, porque ele está lá com acampamento, né? E aí está nesse processo de até reconhecer enquanto atingido, porque também tem todas as questões de um acampamento, né? Então, e aí tem essas questões, né? E aí pensando assim que o modelo de mineração, depois que rompeu, né? Brumadinho também estourou várias outras questões em Minas, né? Minas está um caos. Várias outras cidades estão assim, com Barão do Cocais, a barragem pode romper a qualquer momento. E o pessoal lá está desesperadíssimo. Tem rota de fuga para tudo quanto é lado. Eu fui lá no final de semana. Então, assim, é terrível passar lá de dia, à noite é mais terrível ainda. Parece, assim, ser fim do mundo, assim mesmo. De você saber, tem que correr a sirene, tem sirene a cada canto do rio, assim, porque a qualquer coisa que acontecer, o carro de sirene, na realidade, nem a sirene, o carro de sirene, só que também à noite não tem, né, porque não vai romper à noite, então não precisa de ter carro à noite, né. Então só tem os carros lá de dia, porque eles já sabem que vai romper de dia, se caso romper, né. E aí, assim, trazendo isso um pouco do que é a nossa proposta enquanto humano, né, que a gente está lá no território e a gente está em outros territórios também, da mineração, onde tem mineração, a gente está em Conceição do Mato Dentro, na zona da Mata, no sul de Minas, em outros lugares aqui em Minas e no país, assim. E a gente tem construído mas e aí, né, com isso tudo que está acontecendo, o que a gente pode fazer, né? Então a gente tem trago algumas questões. Primeiro são as áreas livres de mineração. Em momento algum, as comunidades são consultadas se pode, se não pode ter mineração, né? Mas a gente entende que a mineração tem alguns lugares, na realidade, assim, a gente entende que a mineração, ela destrói tudo, né, mesmo, mas tem uns lugares que ela não pode estar de jeito nenhum, né? Então, a gente trabalha, né, querendo construir um novo modelo de mineração, que um desse ponto é as áreas livres de mineração. Na Zona da Mata, a gente conseguiu aprovar uma lei numa cidade que impede que a mineração chegue, né? Então, assim, já é um avanço para a gente e teve conquistas em outros estados também. E a gente fala que as áreas livres de mineração não é a luta pelo não, e sim a luta pelo sim. Sim a agricultura, sim a cultura, sim aos costumes, né? E quando tem agricultura, a gente sabe que tem renda, né? Muito maior e tem autonomia das pessoas, né? E outra questão, quando eu falei um pouco, né, da minero-dependência, né? Então a gente tem que buscar uma transição econômica e isso é muito da onde já tem mineração e por quê, né? É necessário ter um plano de fechamento de minas, assim. Então, vai fechar daqui 30 anos. Então, até 30 anos tem que dar condições para essa cidade voltar com todo o seu costume e toda a sua economia de antes, ou economia que consiga, que a cidade consiga se manter, né? Aí o controle social, que regulando a taxa, né, e o ritmo da mineração, acabar com o auto-monitoramento das empresas, porque não tem como mais as
mineradoras mesmo dizer que essa barragem está seguras ou não, né? Que a gente sabe que não tem como confiar nelas, né? O fim da Lei Candir e que o CEFEM ele seja de controle popular e que a população possam decidir quando, onde e quantos vai gastar, né? Então não tem mais como deixar do jeito que está, deixando só os rastros de miséria e destruição. E aí eu queria só finalizar dizendo que com esse modelo de mineração não se trata de dizer assim se vai ou não vai acontecer, assim, frisar bem isso, mas quando vai acontecer. Então a gente precisa realmente discutir um outro modelo de mineração e que não seja esse que está hoje em curso no nosso país.